Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV desta quinta-feira, 20 de maio. O governo de Mato Grosso decreta emergência ambiental por causa da seca. Enquanto muita gente não consegue se vacinar, doses podem ir para o lixo no sul de Goiás. Aumenta o número de sem-teto pelas ruas de Belo Horizonte. Sem emprego, eles dependem de ajuda para sobreviver. Em vez de carroça, bicicleta. Para evitar maus tratos aos animais, a tradição dos carroceiros pode mudar no interior de Pernambuco. E olha que bacana, a festa do Banho de São João no Pantanal passou a ser um patrimônio cultural do Brasil. É agora no Brasil TV. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça Filho, é um dos alvos de uma operação contra fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O ex-prefeito de Saquarema também é suspeito de envolvimento. Os policiais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em endereços na cidade do Rio de Janeiro e de Saquarema. Os principais alvos foram o ex-prefeito de Saquarema, Antônio Pérez, e o ex-presidente da CBV e atual presidente da Federação Internacional de Vôlei, Ari Graça. O Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, denunciou os dois e mais 8 pessoas por fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Segundo a denúncia, o grupo se aproveitou de isenções tributárias para criar empresas com endereços fiscais falsos em Saquarema. Algumas delas tinham como sócios 2 superintendentes da CBV subordinados a Ari Graça, Fábio André Dias Azevedo e Marcos Antônio Pina Barbosa. Existiam 2 escritórios que seriam sedes fictícias de mais de 1.000 pessoas jurídicas que até 2014, mais ou menos, se aproveitavam de benefícios fiscais concedidos de forma ilegítima. Essas empresas eram contratadas pela CBV para prestar serviços que não eram executados. E assim, conseguiam desviar o dinheiro que vinha do patrocínio do Banco do Brasil. O documento destaca que Marcos Antônio Pina Barbosa era superintendente da CBV e, ao mesmo tempo, sócio da SMP Logísticas e Serviços, empresa que recebeu 10 milhões de reais da Confederação como remuneração relativa aos contratos de patrocínio firmados entre a CBV e o Banco do Brasil em 2012. A própria Controladoria Geral também, quando apurou os fatos, identificou que o Banco do Brasil desconhecia que esse serviço de marketing era terceirizado. Ari Graça, que está na Suíça, diz que vai procurar os advogados para prestar os esclarecimentos às autoridades. A Confederação Brasileira de Vôlei informou que, se o desvio de verbas for comprovado, vai tomar medidas para a devolução dos valores à entidade. Nós não conseguimos contato com o ex-prefeito de Saquarema, Antônio Pérez. Em plena pandemia, sem vacina para todo mundo, imagina como seria desperdiçar centenas de doses. Olha só o que está acontecendo em Paranaiguara, no sul de Goiás. As 440 doses estavam guardadas em um refrigerador da Secretaria Municipal de Saúde, que estragou. Com isso, as vacinas da AstraZeneca ficaram pelo menos 20 horas sem a temperatura indicada, que é de 2 a 8 graus positivos. O município de Paranaiguara informou o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Goiás. As doses serão encaminhadas ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que irá avaliar se as vacinas poderão ou não ser aplicadas. Rubem Oliveira para o Brasil TV. O Ministério Público abriu investigação para apurar as causas do problema com o freezer da Secretaria de Saúde. Em Aracaju, pessoas acima de 18 anos com comorbidade já podem receber a vacina contra a Covid-19. A chuva do início do dia não inibiu as pessoas de procurarem os pontos de vacinação na capital contra a Covid. Foi muito importante, é um dia de muita esperança para a gente sair dessa situação que assola o planeta. E assim, só agradecer, as pessoas envolvidas. Nesta quinta, em relação às pessoas com comorbidades, a faixa etária a receber a primeira dose é de 18 a 34 anos. Mas pessoas de outras idades com doenças pré-existentes continuam a ser vacinadas. Após uma longa espera, chegou o dia de Sumara comemorar. Você tem que ter acesso a esse relatório e tem que ser aprovado, quando você se cadastra. E aí você luta bastante para conseguir tomar a vacina e ficar protegida, dessa doença que está trazendo tantas mortes.
Desde a última sexta, quando começou a vacinação de pessoas com comorbidades em Aracaju, em média 2.000 pessoas desse grupo estão recebendo a primeira dose diariamente. Paralelamente, os idosos acima de 60 anos que ainda não receberam a primeira dose também continuam sendo vacinados, mas é preciso se cadastrar para receber o imunizante. Foi o caso de Tânia, de 67 anos, que estava com problemas de saúde que impossibilitaram a vacinação anteriormente. A filha, que também já recebeu a vacina, fala da alegria da família. É muita emoção, né? Nesse momento, finalmente, minha mãe ter sido vacinada, graças a Deus. A vacinação dos profissionais de saúde foi suspensa temporariamente na terça, após a capital atingir a meta. As grávidas e puérperas com comorbidades recebem a dose da Pfizer no auditório da Escola Presidente Vargas, em Aracaju. Uma expectativa agora em relação aos trabalhadores da educação. De acordo com a secretária Vanesca Barbosa, há planejamento para iniciar a imunização desses profissionais. Nós temos o planejamento, a gente não tem a vacina ainda. O governo federal ainda não se manifestou sobre entregar vacinas para o grupo de professores. Atualmente, Aracaju está com 20% da população vacinada. De acordo com os especialistas, esses não são ainda os números ideais. A porcentagem mínima indicada é de 40% com a aplicação da primeira e da segunda dose. De acordo com o município, daria sim para acelerar esse ritmo de vacinação. O problema é que não há doses o suficiente. O que existe é que nos últimos dias, o que tem chegado de vacina são vacinas referentes à segunda dose. Então, essas vacinas não podem ser utilizadas como primeira dose em virtude do problema que já aconteceu com a Coronavac. Você viu essa semana aqui no Brasil TV que um falso médico foi preso depois de fazer mais de 3.000 atendimentos no Rio de Janeiro. Agora já se sabe que ele trabalhou em pelo menos 11 unidades de saúde do estado e ninguém conferiu se ele tinha licença. Nas redes, o falso médico assumia a própria identidade, Berg Saldanha. Aqui ele marca uma foto no Hospital Estadual Vereador Melquíades Calazans, em Nilópolis. Mais um dia. Em outubro de 2017, foi o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí. Itamberg Oliveira Saldanha foi preso em flagrante na terça-feira, enquanto dava plantão na UPA de Realengo. A Polícia Civil afirma que ele abriu conta bancária em nome de um médico que teve a identidade roubada. Itamberg também tomou vacina da Covid em nome desse médico, deu atestados de óbito e tratou cerca de 3.000 pacientes. Ele me deu uma medicação que começou a me dar dor de cabeça, aí minha pressão foi a 22/15. Ele me deu várias injeções e 3 vidros de soro. Ainda perguntei à enfermeira, isso é normal? Nessa foto, marcada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, ele escreve a um seguidor: "Fala comigo, carniça, tem uma vaga na clínica da família na Penha." O rastro do falso médico passa por Volta Redonda, Nilópolis, Mesquita, Caxias, Itaboraí e no Rio pelo centro da cidade, Realengo, Bangu, Marechal Hermes, Ricardo de Albuquerque e Rio das Pedras. Só agora, depois da prisão de Itamberg, empresas que contratam médicos passaram a cobrar o básico. Nessa mensagem, um funcionário de uma empresa diz: "Estamos precisando com urgência de alguns documentos dos médicos que prestam serviços para a nossa clínica e indiretamente para a Mahatma Gandhi. Pedimos desculpas até, mas precisamos da cópia do seu diploma, CRM e da anuidade paga para anexar nos seus dados que já temos." A Mahatma Gandhi é a OS que administra a UPA de Realengo, onde o falso médico foi preso. Hoje de manhã, a Secretaria Estadual de Saúde, responsável por 7 unidades onde o golpista trabalhou, anunciou que vai investigar o caso. Milhares de pessoas têm sido vítimas de estelionato virtual. Tem gente que percebe antes de cair no golpe, mas muitas ainda saem no prejuízo. A Beatriz recebeu, neste mês, uma ligação de São Paulo. Falou que ele era agente do Datafolha e ele estava fazendo uma pesquisa se eu tinha uns minutinhos para responder as perguntas, que eram só 5 perguntas. Depois, o suposto pesquisador fez um pedido. Eu vou te mandar um SMS. Nesse SMS tem um código. Você pode me falar qual é esse código, porque só assim a gente pode validar as suas respostas. Desconfiada, ela foi conferir o SMS. Ele veio todo em russo, uma língua assim super estranha. Aí nessa hora eu percebi que era um golpe, que na hora que eu dissesse qual era o código que eu tinha recebido, eles iam clonar meu WhatsApp. Já a Andréa não conseguiu perceber o golpe a tempo. Ela é dona de uma pet shop e há 3 meses criminosos clonaram um aplicativo de mensagens que ela usava na loja.
Depois dessa ligação, nosso WhatsApp parou, não funcionava mais, a gente não conseguia mais ver mensagem nenhuma dos clientes. E na mesma hora a gente percebeu que tinha sido clonado e começamos a avisar todos esses clientes para não responder nada, que nosso WhatsApp tinha sido clonado. Mas os golpistas já estavam enviando mensagens aos clientes, simulando um sorteio. Depois de muitas horas, todo mundo denunciando, bloqueando o número, eles perderam a conexão do nosso WhatsApp e depois disso foi uma luta para conseguir recuperar o número. Com o Eduardo, os criminosos conseguiram clonar o chip do celular dele. Foi em março. Cobrando Pix, valores bem altos de amigos e familiares meus. Chegaram a pedir um depósito de quase 20 mil reais. Segundo a Polícia Civil, de janeiro a março, 1.478 pessoas foram vítimas de estelionato cibernético, crime praticado por meios digitais. Outras 317 pessoas quase caíram nos golpes e registraram ocorrência por tentativa de estelionato. A Polícia Civil diz que os casos aumentaram durante a pandemia e que é preciso ter atenção. Eles se passam por alguma empresa privada, por algum serviço essencial ou até mesmo representante do governo. E, após utilizar dessa persuasão, eles solicitam às vítimas dados pessoais ou dados bancários. Então, desconfie. No começo de maio, a Polícia Civil prendeu um grupo especializado em fraudar transações bancárias no DF e em Goiás. Os criminosos acessavam contas bancárias e faziam transferências, saques e simulações de compra. O prejuízo estimado foi de 3 milhões de reais. Tenha cuidado sempre ao se compartilhar imagens de seu cartão de crédito também. Então, uma dica seria de se evitar ter essas imagens, seja por fotografia ou por scanner. E se elas forem solicitadas por algum motivo, que seja apagada logo em seguida. O governo de Mato Grosso decretou emergência ambiental por causa da seca que chegou mais cedo este ano. As informações com Yanara Garcia. O estado de emergência ambiental permite que contratações, como por exemplo de brigadistas, já possam começar. Além disso, também permite a antecipação do período proibitivo de queimadas na zona rural. Normalmente, é a partir do dia 15 de julho que fica proibida qualquer atividade de limpeza de pastagem com o uso do fogo. Agora, a proibição começa no dia 1º de julho. Na zona urbana, é proibido queimar o ano todo, mas a gente já começa a ver queimadas por aqui. A antecipação dessa medida preventiva é em razão do alto risco de incêndios florestais diante de baixos índices de chuva. Aqui em Cuiabá, não chove há quase um mês. De acordo com dados do INPE, nos últimos 5 anos, Mato Grosso tem ficado entre primeiro e segundo lugar no ranking de áreas mais atingidas por incêndios no período de estiagem. No ano passado, principalmente por causa das queimadas que devastaram o Pantanal, o período proibitivo foi estendido até novembro. Só em Mato Grosso, mais de 2,5 milhões de hectares do bioma queimaram. O decreto de emergência permite a contratação imediata de 100 brigadistas temporários para reforçar o combate a incêndios florestais no estado. A seguir, os populares cantores de forró de Caruaru estão se virando para garantir o sustento na pandemia. E você vai ver as placas da rua Paulo Gustavo, em Niterói. O povo quis e o ator virou nome de rua na cidade onde nasceu. A pandemia motivou muitas pessoas a criarem os próprios negócios para reforçar o orçamento doméstico. E é cada vez maior a participação de mulheres empreendedoras. No começo, a Bianca fazia bolos só para a família e os amigos. Ter uma empresa era apenas um sonho. Aos poucos, mais pessoas foram conhecendo os doces. De fato, ficou insustentável produzir tantos bolos dentro do meu apartamento. Eu montei uma pequena cozinha industrial. E foi um sucesso. Em pouquíssimo tempo, eu estava fornecendo para redes de cafeterias, hospitais, shoppings, escolas, para muitos lugares.
Os pedidos aumentaram e, na pandemia, começou o serviço de delivery. As mulheres que querem ter o seu próprio negócio têm que enfrentar desafios, entre eles a carga horária dedicada à empresa. Dados do Sebrae indicam que as mulheres gastam por semana 10,4 horas a mais com as atividades domésticas, com seus filhos, com seus pais, suas comunidades, do que os homens. Isso faz com que elas estejam menos tempo à frente dos seus negócios e, com isso, elas têm seu faturamento diminuído. Só no Rio, são 748 mil donas de pequenas empresas. As mulheres correspondem a 36% dos empreendedores do estado. Mas foram os negócios delas que mais sofreram o impacto do coronavírus. A participação feminina à frente dos negócios no Brasil todo, de 2016 a 2019, aumentou. Infelizmente, com a pandemia, em 2020, a gente perdeu 1,3 milhão de mulheres à frente dos seus negócios. Então, a crise, ela impactou negócios liderados por homens e por mulheres, mas esse impacto foi muito maior para as empreendedoras mulheres. E foi na crise que elas fizeram da criatividade um diferencial. Elas tentaram inovar nos seus negócios para dar conta da crise. Também foi responsabilidade das mulheres a maior participação nas redes sociais para a venda dos seus produtos ou serviços. A Lúcia tem uma marca de comida vegana e vegetariana congelada e contou com algo fundamental para superar as dificuldades. Nós criamos um aplicativo pela internet e mandávamos pelo WhatsApp para poder as pessoas fazerem seus pedidos. Eles enviavam e nós entregávamos. Então, assim, foi muito importante esse contato, né, tecnológico, e meus clientes começaram a comprar e comprar cada vez mais, assim, comprar 3, 4 vezes mais do que compravam. Com planejamento, o sucesso pode ser a meta possível de alcançar. Acredite, com muita persistência, com estudo, com dedicação, o sucesso vem. Sucesso a todas. O município pernambucano quer substituir carroças por bicicletas para o transporte feito pelos populares carroceiros. É que muitos animais vêm sofrendo com o peso da carga. Aqui ele ganhou um nome, Thor. E felizmente o Thor está bem recuperado depois do que aconteceu. É que o animal passou mal e caiu em plena Avenida Padre Zuzinha, uma das principais de Santa Cruz do Capibaribe. Segundo moradores, o dono teria colocado muito peso na carroça e o animal não aguentou. Desmaiou em meio a toda a agitação no centro da cidade. Na hora, o carroceiro fugiu do local e pessoas se juntaram em torno de Thor. E a gente constatou que tinha um animal caído, né, com muita dor, com muita cólica. E a gente ligou para a Ama Animal, que é uma parceira nossa, e os veterinários chegaram, constataram que o animal estava muito doente, né? Estava com cólica, que é uma cólica forte que dá nos animais. E a gente aplicou soro, cálcio e hoje nosso Thor está aí bem recuperado. Desde então, Thor está no curral de gado do município. Aqui também ganhou a companhia dela, Toquita. A jumenta foi encontrada abandonada em um terreno da cidade. Uma equipe da prefeitura foi até o local para trazê-la até o curral da prefeitura, onde está sendo bem tratada. O que aconteceu com Toquita e com Thor chama a atenção para a ocorrência de maus tratos aos animais, do abandono, da falta de cuidado na alimentação dos bichos, ao excesso de peso nas carroças. O Fabrício diz que procura dar o melhor tratamento possível. Depende do jumento para o trabalho, de domingo a domingo. R$20 de ração, todo santo dia. Porque capim aqui é um troço difícil. Um monte de capim é R$7. Aí todo dia quando eu chego de noite é um monte de capim, 12 quilos de milho. Ledo, carroceiro há 30 anos, faz de tudo para trabalhar corretamente. Transporta na carroça, entulho e faz mudanças. A parceira é a mula Catarina. Depende dessa burrinha para trabalhar. Faz tudo, comprar um pão, comprar uma água, pagar uma luz e um bujão. E assim vai, levando. Ele falou como tá difícil com a pandemia. Antigamente eu ganhava 100 por dia, 80, 100, agora é 40, 50. Quando ganha. Quando ganha, quando não ganha... Tá bem difícil. Tá bem difícil mesmo. Atualmente está sendo escrito um projeto de lei que trata dessa questão e da iniciativa do Poder Executivo. O prefeito Fábio Aragão, do PP, quer, em 5 anos e cumprindo algumas etapas, retirar as carroças e a atração animal do cenário urbano em Santa Cruz do Capibaribe. A ideia é de que esse projeto de lei seja apresentado para discussão na Câmara de Vereadores até o fim desse mês. Para que futuramente
tire essa tração animal e as pessoas podem ter uma bicicleta, né? Uma bicicleta que possa transportar quem carrega papelão, como também quem vive de frete. Então essa bicicleta hoje é viável, nas grandes cidades já é possível fazer isso. É uma parceria pública e privada, né? O município entra com uma parte e o setor privado vai colocar seu patrocínio, é claro, na bicicleta, para a gente fazer essa junção e conseguir beneficiar essas famílias. Belo Horizonte é a segunda cidade do Brasil com a maior população de sem-teto, logo depois de São Paulo. São quase 9.000 famílias vivendo nas ruas. A pandemia piorou a situação de muitas delas, que sobrevivem graças a projetos sociais. Reginaldo Alberto dos Santos, 43 anos. Ele tinha uma vida tranquila em Santa Bárbara, região central do estado, até que tudo começou a desandar. Por desentendimento lá familiar e um excesso em algumas coisas, né? Como álcool, droga, uma vida mundana, né? Ruim. Aí foi aonde eu vim parar aqui. Ele veio para BH tentar um recomeço, mas sem emprego e sem dinheiro precisou contar com a ajuda do albergue Tia Branca no bairro Floresta. Já são 5 meses dividindo a noite com cerca de 400 sem teto, que também vem para cá todos os dias dormir. O albergue é um albergue masculino, né, para homens adultos. Então são diversas pessoas, diversas perfis de pessoas, né, que acessam o albergue, com diversas histórias. Né? E não dá para a gente catalogar, é quase que impossível catalogar as pessoas que acessam pela variedade das dificuldades que apresentam. Os principais desafios é um trabalho que seja articulado, né? Tanto pelo poder público, junto também com a sociedade civil, sobretudo na oferta de novas possibilidades que vão fazer com que essa pessoa crie novos projetos de vida e saiam da rua. Entre 6 e 7 da manhã, todo mundo do albergue precisa sair, mas já pensando na volta. Para garantir a vaga, os mais precavidos deixam todos os pertences ali, do lado de fora, numa espécie de fila. Eu deixei ali a minha mochila, né? Meus pertences pessoais, tá? Minhas roupas, meu desodorante, meu material de higiene, né? Agora eu vou descer até a serraria. Por enquanto eu estou passando as minhas manhãs lá. Na serraria Souza Pinto ele encontra outras pessoas sem teto. A fila é grande. Aqui tem higiene básica, atendimento psicológico e social, doação de roupas e alimentação. De acordo com o Ministério da Cidadania, 9.000 pessoas vivem nas ruas de BH atualmente. Grande parte dessa população depende de locais assim para ter um mínimo de dignidade. Só aqui pela serraria circulam por dia cerca de 700 pessoas. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, houve um aumento de 43% nas tentativas de homicídio de pessoas sem teto, se compararmos o período entre janeiro a abril do ano passado com o mesmo período deste ano. É importante considerar um aumento significativo da precarização, né, das vidas das pessoas. É preciso que haja uma atenção especial a essas pessoas e não um processo de criminalização. Ainda não vai ser este ano que a grande festa de São João de Caruaru, em Pernambuco, poderá ser retomada. Com a pandemia, os artistas que vivem do forró estão se virando para garantir o sustento. O sofrimento é de todos, mas os artistas vêm amargando sem qualquer interrupção as consequências da pandemia. Ainda não puderam voltar às atividades. Um dos nomes mais relevantes do forró caruaruense é Marlene. Acostumada a não deixar ninguém parado no São João, ela tratou de se movimentar para garantir o pão de cada dia. Vendi a guitarra, aliás, o secador, e vou vender agora o contrabaixo. Eu faço tudo que aparece, limpa mato, cava buraco. Do governo federal, através da Lei Aldir Blanc, ela recebeu um auxílio de R$ 2.400. Para os artistas de Caruaru foram destinados mais de R$ 2 milhões. Cerca de 500 foram beneficiados. Mas, segundo Marlene, não deu para suprir as necessidades dela e nem sobrou nada para que a cantora pudesse ajudar os músicos da banda. O jeito foi promover uma live. Esse é um dos filhos do coração. O músico Ailton estava mesmo precisando de ajuda. Ele passou a recolher materiais recicláveis na rua. Quando tem umas tocadinhas, a gente toca para ganhar um trocadinho. Quando não tem, aí a gente vai catar reciclagem, encher laje.
essa é uma pequena amostra do que os artistas que há anos alegram o período junino estão tendo que fazer. A missão é passar pela pandemia com o mínimo de dignidade e qualidade de vida. O São João de Caruaru é feito de números bastante expressivos. Um deles, a quantidade de polos. Mais de 20 espalhados pela cidade. Aqui o principal, Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. No ano passado, toda essa grandiosidade coube na tela do celular. A Prefeitura de Caruaru fez uma live solidária para arrecadar donativos e alimentos para os artistas. Mas eles alegam que os auxílios recebidos não foram suficientes para arcar com o básico. Em nota, a Fundação de Cultura de Caruaru afirmou que vem trabalhando para minimizar os impactos da pandemia no setor artístico e que em breve divulgará informações sobre o São João 2021. Já o Estado, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, disse que está estudando uma alternativa de auxílio para os trabalhadores do ciclo junino. Em Corumbá, na região do Pantanal, a festa do Banho de São João é uma tradição que passa de geração para geração. E agora o evento ganhou o título de Patrimônio Cultural e Material. O processo para o reconhecimento começou em 2010 e, por unanimidade, o Conselho Consultivo do IPHAN aprovou como Patrimônio Cultural do Brasil o Banho de São João, grande festa religiosa que é realizada aqui em Corumbá e também na cidade vizinha de Ladário. Este é o primeiro título desse tipo de categoria aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. O Banho de São João é uma manifestação cultural religiosa e festiva que ocorre sempre na virada do dia 23 para o dia 24 de junho. Um ponto de destaque da festa pantaneira é quando diversas procissões carregam andores até as margens do Rio Paraguai e banham a imagem de São João nas águas. Acredita-se que o rito transforma o rio em águas milagrosas do Rio Jordão, onde o santo teria sido batizado. O encontro de muita devoção e alegria coincide com o tempo das águas e marca o início de um novo ciclo da natureza no Pantanal, que conta com o aumento dos pastos e também a abundância de peixes. A grande festa religiosa é uma interação entre as comunidades aqui de Corumbá, que se preparam dias antes para justamente fazer a realização desse grande ato de fé e também de muita tradição. No ano passado, por conta da pandemia da Covid, a festa teve que ser cancelada. A Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, instalou as placas da Rua Paulo Gustavo, em homenagem ao ator que nasceu na cidade e morreu de Covid no início do mês. São 46 placas na antiga Rua Coronel Moreira César, que agora recebe o nome do ator. 90% dos moradores concordaram com a mudança numa consulta pública feita pela internet e a Câmara de Vereadores aprovou a troca do nome. As placas também têm a foto de Paulo Gustavo e uma frase que ele dizia: "Rir é um ato de resistência". O Brasil TV fica por aqui. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã.